Isaías 53. Eu gostaria de pedir que todos que estão aqui nesta noite, estejam aqui ligados no que vamos estar falando aqui nessa noite. Que você não fique aqui prestando atenção em quem está ao seu lado ou no seu celular, porque nós vamos falar de algo muito importante nesta noite. Algo que para nós cristãos, quando paramos e nos debruçamos para olhar sobre isso que nós vamos falar, a nossa reação deveria ser de total constrangimento. Seria uma reação de nos derramarmos em lágrimas. Porque o que nós vamos falar nessa noite é sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário. E para nós cristãos não há evento maior e mais maravilhoso do que a morte de Cristo. Então eu gostaria de pedir a sua colaboração, que você esteja aí no seu banco atento ao que nós vamos falar, porque esse culto não é realizado apenas por mim ou pelos irmãos que estão aqui à frente, não. Esse culto é realizado pelo envolvimento de todos nós. Você que está aí sentado no seu banco ouvindo a palavra, você também é peça fundamental para esse culto ser realizado. Você é peça fundamental para que o Espírito Santo esteja aqui, porque você pode aí no seu lugar, estar tão ligado em Deus, clamando pela presença, que Deus vai ouvir a tua oração e vai enviar o Espírito Santo até aqui neste local. E nessa noite nós vamos falar sobre a morte de Cristo, como eu disse. E para isso nós vamos usar Isaías capítulo 53, que inicia dizendo assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante a ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11, diz assim: e ele verá
o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Curve sua cabeça, por gentileza. Amado Deus, Santo e Poderoso Pai, aqui estamos nessa noite, neste momento onde vamos nos debruçar sobre a Tua Palavra, Deus. Palavra essa que é Tua, Senhor. Palavra essa que transmite a nós nos dias de hoje Teus ensinamentos, Teus desígnios, ó Pai. E queremos te pedir nesta noite que mais uma vez possamos estar aqui ligados, com os nossos ouvidos totalmente atentos a ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, me coloco nas Tuas mãos, ó Deus, porque sou falho, pecador, sou homem de lábios impuros, ó Pai. Homem que muitas das vezes peca contra Ti, ó Deus. Mas me coloco aqui totalmente debaixo das Tuas mãos, ó Pai, e peço, usa-me, ó Deus. Usa-me a falar à Tua igreja, a transmitir aquilo que o Senhor reservou para esta noite. Assim eu oro, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Nessa noite o que eu quero falar com você, meu amado irmão, é sobre um período da vida de Cristo, um período específico da vida de Jesus, o Filho de Deus, que representa para nós cristãos o acontecimento mais importante e indispensável que veio ocorrer na história da humanidade. Eu quero junto com você nesta noite olhar para esse assunto em cima do livro de Isaías 53. Esse assunto que mexe profundamente com o nosso eu. Como eu disse, vamos falar nessa noite sobre a morte de Cristo. Os relatos que nós encontramos aqui descritos em Isaías 53, que foi o texto que nós lemos e que vai servir como base, como direcionamento para o que eu quero compartilhar com você nessa noite, foram escritos pelo próprio profeta Isaías. Isaías escreveu o livro de Isaías. Mas há algo muito interessante que esses relatos que estão descritos aqui em Isaías 53 foram relatos que foram escritos muito antes, bem antes da vinda de Cristo aqui nesse mundo. O interessante é que quando olhamos para esse texto, nós vemos que Isaías faz esses relatos e descreve esse acontecimento para nós de forma extremamente detalhada e minuciosa. Isaías ali escreve de maneira detalhista a morte de Cristo. Chega a ser espantoso como esse homem escreve esse texto rico de tantos detalhes, visto que ele estava aqui descrevendo algo que ainda estava por vir. Eu não sei se você pôde notar ou se você prestou atenção, mas boa parte dos verbos que estão em Isaías 53 e são verbos que estão no passado, nos deixando então a percepção de quando estamos lendo esse texto que Isaías está ali descrevendo um acontecimento já ocorrido. Mas não é isso, Isaías aqui, ao escrever isso, ele está escrevendo antes da vinda de Cristo. Além dos verbos que estão no passado, que nos força a achar, a entender que Isaías está aqui relatando um fato já ocorrido, é a maneira, a forma pela qual ele relata isso de forma tão detalhada. Mas friso a você, Isaías, quando escreveu aqui, Jesus ainda não havia passado aqui por esse mundo. Considerando então que Jesus ainda estava por vir, considerando que ele ainda haveria de vir a este mundo e que os relatos de Isaías, aqui em Isaías 53, são relatos tão precisos,
podemos então afirmar que esse texto que foi deixado para nós, revela a mim e a você que a cruz de Cristo não foi um acidente que ocorreu no desenrolar da história. A cruz de Cristo não foi um acontecimento que aconteceu por acidente. Não. A cruz de Cristo foi algo que já estava escrito nos planos de Deus Pai. A cruz de Cristo já era um acontecimento que estava inserido e anotado na agenda de Deus Pai, e então haveria de acontecer. E é sobre isso que eu quero olhar junto com você nesta noite. Visto que a cruz de Cristo não foi um acidente, visto que ela não foi um acidente na história, eu e você não podemos então desconsiderar. Nós não podemos desconsiderar a grandeza e a profundidade e as implicações dessa verdade, disso tudo que foi deixado para nós. Não estamos aqui falando de um acontecimento qualquer, não. Estamos falando de algo que mudou a trajetória da humanidade. Isso porque na mente de Deus, o Cordeiro de Deus, o seu Filho amado, haveria de vir a esse mundo e padecer pela minha e pela sua vida. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para ser o meu e o seu substituto ali naquela cruz. Ele nasceu para ser o nosso representante ali naquela cruz e aqui nesse mundo. Na verdade, a cruz de Cristo, ela sempre esteve presente nos planos de Deus. A cruz de Cristo sempre esteve nos planos de Deus para com o seu Filho. Jesus, quando veio a este mundo, ele já veio tendo a total ciência e conhecimento que ele haveria de andar, viver e padecer por mim e por você de maneira tão dolorosa na cruz do Calvário. Incumbência essa pesada demais. Incumbência essa dolorosa demais. Mas que em nenhum momento Jesus pensou em retroceder, pensou em não cumprir. Pelo contrário, ele seguiu convicto, ele seguiu certo de que havia um propósito naquilo tudo. Havia um propósito naquilo tudo. E então ele marchou de maneira firme e convicta, seguindo até o fim, conforme todo o direcionamento que estava, desde a fundação no mundo, plantado no coração de Deus Pai. Entenda, meu amado irmão, que a cruz de Cristo, além de ser um fato que já estava programado desde a fundação do mundo, ela expressa para mim e para você o maior amor, o maior exemplo e gesto de amor que Deus poderia demonstrar para com os seus filhos. Se você ainda nesta noite está aqui e você tem dúvida, há dúvida no teu coração, se de fato Deus te ama, se você entrou aqui nessa noite e você ainda tem questionamentos no teu interior, se Deus te ama, eu quero convidar você nessa noite a olhar, a voltar os seus olhos para a cruz de Cristo, e quando você de fato entender essa obra que foi realizada ali na cruz, creio eu que você não vai ter mais espaço para dúvida no teu coração, porque você vai ver a maior expressão de amor que alguém poderia demonstrar por alguém, foi Cristo morrer na cruz do Calvário. Ali naquela cruz ocorreu o maior de todos os sacrifícios, meus amados irmãos. Ali naquela cruz ocorreu o maior de todos os sacrifícios. E você sabe por quê? Porque o Filho de Deus, ele deixou a sua glória. Ele deixou os céus, ele deixou a glória de Deus Pai, ele deixou o seu trono, ele deixou o lugar celestial para vir a este mundo,
se fazer carne, ser humilhado, ser insultado, ser perseguido, ser pregado numa cruz. E tudo isso por amor a mim e a você. Baseado nisso tudo, eu gostaria, junto com você, que olhássemos para esse texto de Isaías 53 e refletíssemos um pouco sobre o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Então eu te faço nesta noite a primeira pergunta: quem levou Jesus para aquela cruz? Quem foi que ocasionou, que gerou, que conduziu Jesus, que levou Jesus àquela cruz? A primeira coisa que precisamos entender é que a morte de Cristo, a morte de Jesus não foi determinada por razões ou por fatores circunstanciais. Não foi em razão de uma sucessão de eventos que Jesus foi parar ali naquela cruz. Jesus não foi para a cruz porque os judeus o perseguiam. Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu, ou muito menos porque Pedro o negou. Jesus não foi para a cruz porque o sinédrio o condenou de maneira ilegal. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos permitiu que ele fosse condenado. E muito menos Jesus não foi para a cruz porque a multidão gritava: soltem Barrabás. E gritava com toda a força: crucifiquem-no, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Nada disso fez com que Jesus fosse aquela cruz. O texto que acabamos de ler, meus amados irmãos, ele responde a essa pergunta, a pergunta: quem levou Jesus para aquela cruz? E eu convido você a olhar para o versículo 4, 5, e esse versículo vai responder essa primeira pergunta. Versículo 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito. Versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Versículo 8, parte B, diz assim: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Baseado nesses versículos, meus amados irmãos, nós podemos afirmar que o que levou Jesus para aquela cruz foram os meus pecados, foram os seus pecados. Os nossos pecados foram que levaram Jesus àquela cruz. Não foi Pilatos, não foi a multidão, não foi Judas o negar que levou Jesus àquela cruz. Não, foram os meus e os seus pecados. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados. E isso nos mostra duas coisas. Isso vai revelar a nós duas coisas. A primeira coisa: o quão mau e pesado é o pecado. O quão mau e pesado é o pecado foi por causa do pecado. Foi por causa do pecado que Cristo foi morto na cruz do Calvário. Pecado meu, pecado seu. A segunda coisa que podemos observar olhando para esse texto é a imensidão do amor de Cristo por cada um de nós. A imensidão do amor de Cristo a ir ali naquela cruz por mim e por você. Mas eu faço a segunda pergunta a você nessa noite: será que foram apenas os meus pecados, os seus pecados que levaram Jesus até aquela cruz? A resposta é não, meu amado irmão. Não foram apenas os nossos pecados, não foram apenas os meus e os seus pecados que levaram Jesus até aquela cruz. O Pai também levou Jesus até aquela cruz. Versículo 6, a parte B vai falar sobre isso. Diz assim: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 10, todavia,
ao Senhor agradou moê-lo. Os nossos pecados levaram Jesus àquela cruz, sim. Mas quem levou Jesus àquela cruz foi o próprio Pai. O próprio Pai entregou, o próprio Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades. Na nossa compreensão humana, nós não conseguimos entender quando lemos ao Senhor agradou moê-lo. Não conseguimos entender isso por ser incompreensível demais na nossa natureza humana. Porque olhamos para Mateus 3,17 e ali nós encontramos escrito: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E ao olhar para esse versículo, nós identificamos ali uma relação de um pai amoroso, um pai que tem grande amor para com o seu filho. Um pai que tem ali uma relação íntima com seu filho. E de posse desse entendimento, isso gera uma divisão dentro de nós, onde falamos: como pode alguém que ama tanto o seu filho, como pode esse que diz amar tanto o seu filho, enviar o seu filho para a cruz do Calvário? Sabe por que agradou a Deus moer o seu filho, meu amado irmão? Porque na pessoa de Jesus Cristo, Deus vindicou a minha e a sua justiça. Através da pessoa de Jesus Cristo, Deus restituiu essa justiça a nós. Para que você não fosse eternamente condenado ao inferno, Deus resolve enviar o seu filho, a quem ele chama de filho amado, e sobre ele Deus pune o meu e o seu pecado ali na cruz do Calvário. Deus humilhou o seu filho, a quem ele chama de filho amado, como nós vimos em Mateus 3,17. Deus humilhou o seu filho para que você não fosse humilhado. Ele foi para a cruz de maneira muda e calada, como nós vimos, porque aprove a Deus sacrificar o seu filho por amor a nós. Permanecendo nessa pergunta, quem levou Jesus à cruz? Eu apresento a você a terceira resposta a esse questionamento nesta noite. Versículo 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si. Encontramos aqui que Jesus voluntariamente, de maneira espontânea, tomou sobre ele as nossas iniquidades, as nossas transgressões e seguiu rumo aquele sacrifício na cruz do Calvário. Ele foi por vontade própria, ele deu a sua vida em oferta pelo pecado por vontade própria. Ele não foi forçado, ele não foi obrigado, pelo contrário, ele por vontade própria decide nos representar ali naquela cruz, suportando o peso que eu e você jamais teríamos condição de suportar. Com isso, então, chegamos à conclusão de que Jesus não foi para a cruz. Jesus não foi para a cruz por fatores circunstanciais ou por eventos que foram acontecendo e que colaboraram para esse final. Ele não foi um indefeso que foi condenado de maneira ilegal pelo Sinédrio. A cruz já estava no plano de Deus Pai. Ele não foi uma vítima de um sistema corrupto daquela época. Não, desde a fundação do mundo, a cruz já estava nos planos de Deus Pai. Ele veio a esse mundo para morrer por nós. Ele veio a esse mundo sabendo que ele haveria de ser pregado numa cruz, e que ele haveria de ser humilhado, zombado e cuspido por homens. O plano da cruz já estava escrito, desde o momento em que Deus começou a formar o mundo, e então Jesus veio para cumprir esse propósito de Deus Pai de maneira voluntária, aonde ele se entregou.
Esses são os primeiros entendimentos e conhecimentos que nós podemos extrair de Isaías 53. O segundo ponto que nós podemos extrair de Isaías 53 vai falar dos tipos de sofrimentos que Jesus suportou enquanto estava ali naquela cruz. E quais foram então esses sofrimentos que Jesus suportou durante os momentos que estava ali sendo pregado ali naquela cruz? O primeiro sofrimento que Jesus enfrentou foi o sofrimento moral e espiritual. Versículo 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. O versículo 3 diz para mim e para você, que os homens viravam o rosto diante de Jesus. Diz, ele era desprezado. Os homens não sentiam por ele nenhum sentimento, não havia nada, não havia nenhum sentimento de solidariedade para com Jesus. Versículo 3 diz, dele não fizeram caso. Ele era visto como um homem, como algo insignificante. No versículo 2 está escrito, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. No olhar moral da humanidade, no olhar daqueles homens, no olhar moral da humanidade, aquele homem não possuía nada daquilo que era esperado. Meu amado, entenda que o sofrimento de Cristo não deve ser visto de maneira equivocada. Nós não podemos olhar para o sacrifício de Cristo e entender de maneira equivocada. Quando olhamos para Jesus, quando ele vai ali ao Getsêmani e diz que ele estava com a sua alma profundamente angustiada. E ali naquele relato diz que Jesus vai orar. E o texto diz que ao se prostrar, ao Jesus se prostrar com o rosto em terra, no momento da sua oração ele começa a travar uma batalha tão cruel e intensa, que ele começa de maneira compulsiva a chorar e a derramar gotas de sangue. E então ele diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Meu amado, entenda que essa fala de Jesus não representa que naquele momento, naquele instante ali no Getsêmani, Jesus, por ter ciência de tudo aquilo que ele ainda haveria de suportar, tudo aquilo que ele haveria de enfrentar, por ter ciência disso tudo, Jesus estivesse desanimando, desistindo da cruz, não. Em nenhum momento Jesus passou pela sua cabeça desistir da cruz. O cálice a qual Jesus está se referindo não é um cálice de dor física. Não é um cálice de Jesus, de dor física que Jesus está falando, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não é um cálice de dor física, mas sim um cálice cheio da ira de Deus. A ira de um Deus santo contra o pecado. É esse o cálice que Jesus está se referindo. Pelo fato de Deus ser tão santo, pelo fato de Deus ser um Deus puro, isso então faz com que Ele não venha poder se relacionar comigo e com você, passando por cima do pecado. Portanto, ao afirmar, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não está ali se referindo ao medo da morte. Jesus não está ali se referindo ao medo do sofrimento. O cálice que Jesus está dizendo ali se refere e ao julgamento de um Deus justo que não poderia e que não pode sentir prazer no pecado. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento espiritual. E naquele cálice, o que tinha naquele cálice era a ira de Deus.
A ira santa de Deus contra o pecado e não contra o pecador. Não contra mim e contra você. Por Deus ser totalmente santo, Ele não poderia passar de maneira indiferente. Ele não poderia. O segundo sofrimento que nós encontramos, que podemos ver que Jesus teve que enfrentar ali naquela cruz, foi um sofrimento emocional. E ainda no versículo 3 nós encontramos escrito: o mais rejeitado entre os homens. Nunca houve um homem que foi tão rejeitado como Jesus foi, meus amados irmãos. Ele não foi mais um rejeitado no grupo dos rejeitados. O que Isaías está dizendo para nós é que ele foi o mais rejeitado, ou seja, ninguém foi tão rejeitado assim como Jesus foi. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos daquela época, que o chamavam de fanáticos. Ele foi rejeitado pela mesma multidão, que o recebeu, gritando: Hosana, Hosana. E agora, essa mesma multidão grita de maneira fervorosa: crucifiquem-no, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Ele foi rejeitado pelos seus próprios apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou e os outros o abandonaram. Ele foi abandonado pelo próprio Pai. Quando ele se fez em pecado a vir aqui neste mundo, quando ele ocupou ali o nosso lugar e ali preso naquela cruz, já fraco, com o seu corpo moído pelos açoites que aqueles soldados davam no seu corpo, e aquelas chicotadas arrancavam pedaços da sua carne. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que desamparaste? Não houve ninguém mais rejeitado do que Jesus. O Pai não pôde ampará-lo naquele momento, porque Deus, o seu Pai, Deus, o seu Pai, estava ali punindo em Jesus, o seu Filho, o meu e o seu pecado. Ele não pôde ampará-lo porque Jesus estava ali cumprindo o planejado, aquilo que estava no plano de Deus Pai, sendo Ele, Jesus, o Filho de Deus, o meu e o seu substituto na cruz do Calvário. Que tipo de sofrimento Jesus teve que enfrentar? Foram esses sofrimentos, meus amados irmãos. Mas sabe que ele foi rejeitado, como Isaías descreveu aqui nesse texto, não só lá naquela época, não só no momento da crucificação. Jesus ainda é, muitas das vezes, rejeitado por nós nos dias de hoje. Todas as vezes que eu e você optamos pelo pecado, todas as vezes que eu e você escolhemos em fazer o pecado, eu e você estamos rejeitando Jesus na nossa vida e preferindo o pecado. Isso pode ser sim entendido como uma rejeição a Jesus. Precisamos olhar para o sacrifício de Cristo. Precisamos olhar mais para o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Porque quando nós olhamos para esse sacrifício, quando olhamos para o sacrifício vicário de Cristo na cruz, nós ficamos constrangidos, e esse constrangimento gera então uma repulsa dentro de nós frente ao pecado. Precisamos lembrar mais daquele homem chamado Jesus, caminhando por aquelas ruas, carregando um madeiro pesado nas suas costas. Isso tudo tendo ele sido açoitado por chicotes. Chicotes que possuíam ossos nas pontas. Ossos que, quando cravavam na pele de Jesus, arrancavam pedaços da sua carne.
Eu não estou falando isso para gerar comoção, gerar um sentimentalismo dentro de você. Eu estou querendo mostrar para você o que aconteceu quando Jesus estava indo ser pregado na cruz do Calvário em favor da tua vida. Como se não bastasse aquele homem seguindo pelas ruas fracos, gemendo de dor, tendo a multidão gritando de maneira fervorosa: crucifiquem-no, crucifiquem-no. No final disso tudo, ele é colocado sobre aquele madeiro e tem pregos que transpassam as suas mãos e os seus pés. Tudo isso por amor de cada um de nós. Tudo isso Jesus sofreu por cada um de nós. E então eu te pergunto, até quando Cristo será rejeitado por nós, homens e mulheres? Até quando vamos continuar rejeitando Ele após tudo isso que Ele fez por nós? Os nossos pecados, eles cravaram Jesus naquela cruz. Dói em nós quando refletimos verdadeiramente sobre o sacrifício que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Sacrifício esse grandioso. Sacrifício esse que eu e você nunca vamos conseguir quantificar o quão doloroso foi, o quão penoso foi a morte de Cristo. Nós podemos talvez ter uma pequena noção, porque eu creio que todos nós vimos um filme que relata a morte de Cristo. E muitas das vezes eu acho que todos, quando assistimos aquele filme, nós não conseguimos ficar indiferentes àquelas fortes cenas que assistimos. Mas sabe que aquilo ali não relata nem um pouco do que verdadeiramente Jesus sofreu na cruz do Calvário. Aquilo não relata nem um pouco. Nunca saberemos o quanto doeu ter uma coroa de espinho fincada na sua cabeça. Nunca saberemos o quão doloroso e vexatório foi ter as suas vestes rasgadas diante da multidão. Mas nessa noite eu quero junto com você olhar para a morte de Cristo, que só de olhar gera dor no nosso interior. Eu quero junto com você olhar para esse evento que aconteceu na nossa história. E ao olhar para esse evento, nós entendermos que a cada dia nós precisamos sim validar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso tudo foi feito para que eu e você fôssemos libertos do peso do pecado, para que eu e você fôssemos justificados, tendo como resultado a nossa salvação. Salvação essa que somente chegou a mim e a você, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Sabe que por conta desse sacrifício, o véu foi rasgado, as cadeias foram quebradas. Por conta desse sacrifício, a cabeça da serpente foi esmagada. Tudo isso realizado através do maravilhoso sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sacrifício esse que vai render e tem rendido grandes recompensas. E está lá no versículo 11, que diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O versículo 11 diz que ele, Jesus, verá o fruto do seu penoso trabalho. E ele, Jesus, ficará satisfeito. Sabe por quê, meu amado? O fruto que Isaías está se referindo aqui
é eu e você, no dia em que Jesus voltar, subirmos com Ele para fazer morada na santa cidade. Ele ficará satisfeito, o ficará que está descrito aqui no versículo 11, é Cristo vendo que o seu sacrifício resultou na salvação de muitos, como diz. Ele ficará satisfeito com o seu sacrifício, não porque alcançou a poucos, mas sim a muitos. Diz o texto, justificará a muitos, ou seja, muitos serão alcançados, muitos irão reconhecer e crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. E como resultado dessa maravilhosa obra, muitos serão justificados e muitos subirão aos céus. E se juntarão aos anjos a estarem cantando Hosana, Hosana nas alturas, digno é Deus, grande é o Senhor. Eu quero encerrar nessa noite dizendo que a cruz de Cristo não é um sinal de derrota. Pelo contrário, a cruz de Cristo é o maior sinal de vitória que o povo de Cristo, o povo de Deus, pode ter. A cruz não simboliza a morte, ela representa a vida para mim e para você. A cruz ela não simboliza vergonha e humilhação, ela representa a glorificação do Filho de Deus. A cruz ela não simboliza tristeza, ela representa alegria, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. A cruz ela representa para nós que o inimigo, que a serpente, que Satanás foi derrotado. A cruz representa para nós o amor de Deus para com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. A fidelidade de Jesus Cristo em cumprir tudo aquilo que estava proposto no coração de Deus para mudar a minha e a sua história. Que nessa noite, após ouvir tudo isso que ouvimos até aqui, possamos participar da Santa Comunhão nesta noite, não de modo indiferente ao sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário, mas trazendo à memória toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que Ele teve que padecer, tudo isso por amor de nós. E ao tomarmos esses alimentos, sim, o nosso coração talvez se entristeça, mas ele automaticamente precisa ser tomado de alegria, porque a cruz ela não é tristeza, ela é alegria. A cruz não é vexame, ela é exaltação, ela é glorificação de Cristo. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, por gentileza. Os irmãos que vão nos ajudar, por favor.